definida a marca, registrada no INPE, registrado o domínio. Bem, o INPE demora um pouquinho para dar o processo concluído, né? Vai um ano, às vezes mais. Mas, estando tudo isso bem definido, identidade visual, site, o nicho que você vai atuar, tanto em relação ao que tipo de produto você vai entregar e que tipo de cliente você vai atender, vamos para a parte talvez um pouquinho mais chatinha da empresa, que é a parte burocrática, parte de abertura da empresa. E eu queria começar com uma pergunta: quanto é que você acha que custa para ter uma empresa durante um ano? Será que é bastante? Pouco? Vamos ver aqui. Então, passo 2, abertura de empresa, parênteses, custo. Vamos falar hoje sobre custo. Então, alguns custos iniciais, eu confesso que no início eu pensava que era bem mais o custo para se ter uma empresa, né? Mas vamos digerir aqui. Primeira coisa, contrato social. Contrato social, que é ali o documento que formaliza a sociedade, né? Quem são os sócios, se for mais de um, né? Quais são as atividades, como é que vai funcionar ali a questão do controle contábil, como é que vai ser apurado o balanço, se vai ter prolabore, não, quanto é que é o prolabore, enfim, todas as regras ali de como é que funciona a empresa, o contrato social. Eu recomendo que você consulte uma contabilidade para fazer esse contrato social. E aqui eu vou deixar os valores aqui tudo em função de salário mínimo, tá? Só para a gente ter uma noção. Esses valores, lógico, aumentam ao longo do tempo, né, devido à inflação, então eu decidi deixar aqui em função do salário mínimo para esse vídeo aqui durar bastante tempo, tá? Então, um contrato social, via de regra, meio salário mínimo, paga um contrato social elaborado por um advogado ou por uma contabilidade. E tem que ser dada a entrada na junta comercial, né, que é ali onde você registra a sua empresa. Então, o contrato social é como se fosse ali a certidão de nascimento da empresa, e isso você tem que registrar no órgão competente, que é a junta comercial do seu estado. E para dar a entrada lá, cerca de 1/4 de salário mínimo para você pagar as taxas da entrada, etc. Tá? Sendo que você também pode contratar contabilidade para fazer todos esses trâmites. Depois, esses aqui são custos únicos, né? Deixei aqui diferente a cor, porque são custos únicos. E a gente vai para custos anuais, que é o certificado digital da sua empresa, né? O eCNPJ, necessário para emitir nota fiscal, geralmente. É bom você ter essa forma de você poder assinar as coisas pela empresa virtualmente, ainda mais hoje, que é muito mais... As coisas estão sendo feitas cada vez mais pelo computador do que pela escrita, né? Então, esse CNPJ é muito importante para isso, para você poder assinar de forma autêntica, né? De alguma forma de autenticidade da assinatura como empresa. Então, é o certificado digital. E dependendo do plano, tem plano que é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem que é o cartãozinho, tem que é o pendrive, tem que é o software, mas para um padrão médio, durante 1 ano, na faixa aí de 1/4 de salário mínimo. E a associação do CREA. Então você vai ter uma empresa de engenharia, né, provavelmente você é engenheiro, tem um colega engenheiro que vai ser o responsável técnico da sua empresa, você vai precisar registrar no CREA, né? Registrar a empresa, registrar também a vinculação profissional do profissional responsável por aquela empresa. E com isso vem a anuidade também. Além do custo do registro da empresa, além do custo do registro daquele profissional, tem a anuidade da empresa. Então, vou colocar aqui meio salário mínimo por ano. Depois, abertura de conta em banco. Tem alguns bancos que, né, não tem mensalidade. Eu recomendo um tipo de banco que eu gosto muito, que a gente usa em várias das empresas que são cooperativas. Geralmente os valores de mensalidade eles são revertidos em cotas, então você não perde de fato aquele valor. E são valores baixos, né, na faixa de 1/12 de salário mínimo, mas tem contas de banco gratuitas. Eu deixei aqui porque é o que eu recomendo. Eu acho que tem linhas muito boas, caso depois você deseja construir, você quer uma linha para expandir seu negócio. Eu acho que as cooperativas são muito boas nessa questão. E acompanhamento contábil. Esse aqui acho que é o mais pesado custo mensal, na faixa aí de meio salário mínimo, tá? Eu coloquei um asterisco aqui, um parênteses, que é o acompanhamento contábil. Muitas vezes você pode negociar
no início da sua empresa, de começar a pagar quando começar a ter atividade financeira, quando começar a ter faturamento, quando começar de fato rolar a sua empresa, né? Às vezes você fica com receio, pô, vou pagar meu salário mínimo todo mês sem saber se eu vou fechar cliente ou não. Tenta negociar dessa forma. Eu já fiz isso no passado, deu certo, conheço outros colegas que fizeram isso, deram certo também. Então, talvez você não tenha esse custo mensal até você ter atividade financeira. E quando você tem atividade financeira, lógico, você vai ter o lucro ali que pode pagar por toda essa operação e, né, sobrar dinheiro para reinvestimento e retirada de lucro. Então, acompanhamento contábil, cerca de meio salário mínimo. E aqui, alvará de bombeiro, alvará de funcionamento e escritório. Aqui eu deixei separadinho porque você tem que avaliar. Será que é necessário realmente escritório nesse momento da sua empresa? Será que é um gasto que vai ter um retorno interessante? Ou os clientes você acredita que atendendo virtualmente já seria o suficiente, né? Escritório é um dos passos mais caros a se tomar uma decisão, então eu recomendo seguir um fluxo de crescimento nesse sentido. Você pode começar com um escritório virtual, por exemplo, que é um escritório que você pode usar o endereço para o contrato social da sua empresa, você pode receber correspondência lá, pode ter uma secretária para atender ligações lá, que atende de todas as empresas que estão cadastradas naquele escritório virtual. O escritório virtual é um escritório físico, só que você não vai lá todo dia, né? Você pode pagar para cada vez que você for lá. Tem uma taxa mensal para você poder usar o endereço, para poder receber correspondência e tudo mais. E um valor muito baixo, geralmente, para você poder fazer uma reunião lá, por exemplo. Então talvez seja uma alternativa, caso você não queira ter um gasto com o escritório tão alto logo no início. Na faixa de um quarto de salário mínimo. Tem o coworking, também é uma boa opção, né? Se você gosta de estar num local específico para trabalhar fora de casa, talvez o coworking seja uma boa opção, e começando na faixa de um salário mínimo. Escritório compartilhado também, a gente adotou no início de algumas empresas nossas, de três empresas estarem no mesmo escritório, cada uma dividindo ali os custos, até que elas puderam ir para os escritórios separados. Então o escritório compartilhado talvez seja uma boa. Talvez você conheça um colega que queira empreender também, uma outra empresa, algum outro tipo de atividade, vocês possam compartilhar o espaço, né? Talvez o fato de compartilharem o espaço seja até bom para angariar clientes. Às vezes um cliente dele pode virar seu e vice-versa, né? Partindo do pressuposto que são serviços complementares, né? Serviços que não são concorrentes entre si. Escritório compartilhado para daí ir para o escritório próprio, né? Compartilhado é difícil compartilhar com menos de um salário mínimo por mês, e escritório próprio menos ainda, né? É maior ainda o valor, né? Na faixa de 2 salários mínimos para cima, 1,5, 2 salários mínimos para cima. Então tá, vamos para o custo de um ano de operação dessa empresa para ver como é que está essa questão de faixa de valores para funcionar. Então a gente tem os valores únicos, né, que é o contrato social e a entrada na junta comercial, que vão totalizar cerca de 3/4 do salário mínimo. Tem os custos anuais, que é o certificado digital e a associação no CREA, que vão também totalizar cerca de 3/4 do salário mínimo. E temos os mensais, que são basicamente a conta do banco, a contabilidade, que vão totalizar ao longo de um ano 7 salários mínimos, porém com aquela ressalva, né, que a contabilidade você talvez possa negociar de começar a pagar somente quando iniciar as atividades de fato, quando tiver movimentação financeira e contábil. Então, na pior das hipóteses, né, considerando, né, o custo integral da contabilidade, 9 salários mínimos no ano, sem considerar o escritório, que daí é uma decisão muito pessoal sua, se você realmente vai precisar de um escritório ou não, e se sim, que tipo de escritório você vai querer ter para sua empresa. E aí, você achou que ia ser muito mais do que isso? Achou que ia ser menos? Fala aí para mim qual que era a sua expectativa. E lógico que esses valores variam de região para região, né? Um quarto aqui pode ser um quinto numa região, pode ser mais barato, pode ser um terço em outra região, mas na via de regra vai ficar aí nessa faixa aí de operação anual, na faixa de 8 a 10 salários mínimos por ano, já contabilizando a contabilidade e os demais itens aqui, sem considerar o escritório, que daí é um item que também varia ainda mais de região para região, tá bom? Então, segundo passo, né? Esse segundo passo a gente vai dividir em mais de uma aula. Primeira parte aqui sobre custos de abertura e funcionamento físico da sua empresa.